Então tá, pessoal, o que a professora preferiu? A professora preferiu dar os exemplos já pronto para vocês, porque até eu desenvolver ele demora muito tempo no vídeo, tá? Daí o vídeo fica muito pesado para a professora passar pro YouTube. Então, lá na letra B, vocês vão ter uma geratriz, lá na letra B do número 7, tá? Então, vocês vão ter uma geratriz, onde vai ter um número atrapalhando, tá? Então, sempre que tiver um número atrapalhando, ok? Sempre que tiver aqui, ó, um número atrapalhando, eu primeiro vou multiplicar por 10. Se tiver dois números atrapalhando, eu multiplico por 100. Mas nos exercícios, vocês vão multiplicar sempre por 10 aqui. Então, vocês multiplicam por 10, então vai ficar 10x igual a 1,3333 até o infinito. Porque 1, porque eu tenho um zero aqui e coloco, então, a vírgula aqui daí quando eu multiplico. Daí, agora eu tenho uma fração geratriz, agora eu vou trabalhar com essa aqui, né? Então, eu vou ter uma fração geratriz simples, uma dízima periódica simples, que vou multiplicar por quanto? Por 10. Por quê? Porque você tá repetindo 3. Daí vai ficar 10 vezes 10, 100x. Daí 10 vezes 1,3, põe uma casa aqui, vai ficar 13,33, até infinito. Menos esse 10x, vai ficar 90x, igual a 13 menos 1, 12. 12 sobre 90. Eu posso simplificar diretamente por 6, que fica 2 sobre 15. 2 sobre 15 não tem mais o que simplificar. Se vocês quiserem tirar dúvida, é só pegar na calculadora e dividir 2 por 15, que tem que dar 0,133 até o infinito, tá? Na número 2, na letra C, vai ter uma fração geratriz lá negativa. A única coisa que vocês vão ter que cuidar é que lá no final vocês vão ter que colocar um menos na fração, só isso, tá? Eu vou pôr esse menos aqui na frente da fração, né? O menos na frente da fração e não em cima. Por quê? Porque toda fração é negativa. Ok? Então, aqui a gente tem 15,32. A única coisa é uma dízima periódica simples, mas ao invés de vocês multiplicar por 10, vocês vão multiplicar por 100, né? Então, vocês vão fazer 1x igual a 15,32 até o infinito e vão multiplicar isso aqui por 100. 100x igual a 1532,32 até o infinito, menos esse 1x ali, porque ela é uma dízima periódica simples, tá, gente? Então, não precisa multiplicar por nada antes. Então, já faz menos o 15, que dá 1517. Que 100 menos 1 dá 99. Não tem como dividir, por quê? Porque 1 mais 5 mais 1 mais 7... vai dar 13, 13 não tem, 13, desculpa, vai dar 14, 14 não tem na tabuada do 3, então não tem pelo que dividir aqui por 3, nem por 9, tá? Daí, nós vamos ter, lá no exemplo na letra D, a gente vai ter uma fração periódica. Já lá ela vai ser um pouquinho mais complexa, mas é a mesma coisa. Tem um atrapalhando aqui, vou primeiro então multiplicar por 10, depois eu só trabalho com esse aqui. Transformei ela numa dízima periódica simples, só que eu tenho dois números aqui, então eu vou multiplicar por 100, tá? Ó, eu tenho dois números, multiplico por 100. Daí vai ficar 100 vezes 10, 1000x, igual a, como é 100, eu coloco 1, 2 zeros, 1, 2 casas. Menos 52,17. Daí vai ficar 990x igual a 5.165. E esse 165 sobre 990. Vou somar para ver se dá para dividir. 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. Mais 5, 17. 17 não dá para dividir por 3. Não tem na tabuada do 3, nem do 9. Então, vai ficar assim o resultado. Certo? Então, é isso que vocês vão fazer lá na número 7. Na número 8, gente, a número 8, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura, tá? Então, vamos lá acompanhar a leitura com a professora. Na número 8, tá falando assim, na número 8, tá dizendo assim, no período de um ano, certa aplicação financeira obteve um rendimento de 26%. No mesmo período, porém, ocorreu uma inflação de 20%. Certo? Uma inflação significa que aumentou, né? 20%. Então, correto afirmar que o rendimento efetivo referido a essa aplicação foi de quanto?
né? Eu preciso saber de quanto que foi essa aplicação. Porque se ele aplicou com 26%, mas na verdade ele pagou 20%, não é só diminuir, gente. Porque como nós estamos trabalhando com juros, né? Então, ela não se torna tão simples assim, tá? Então, a gente vai ter que fazer umas questões aqui, que a professora vai explicar para vocês que quando a gente trabalha com inflação e quer saber o total, tá? Então, é a mesma coisa. Então, o que vocês têm lá? Vocês vão ter 26% que ele aplicou, né? E a inflação foi de 20%, certo? A inflação foi de 20%. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer isso aqui somando com o total que ele aplicou. Ele aplicou um 100%, né? Eu não sei porque lá não tá dizendo o quanto ele aplicou. Ele simplesmente tá informando que ele aplicou um certo capital, certo? Então, vamos usar esse certo capital como 100, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? 100 ele aplicou, tá? 100 mais 26% vai ficar 26, não fica? Porque sempre que eu tenho 26, então vai ficar 126 aqui, certo? E aqui, 100 mais 20% vai ficar 100 mais 20, que vai ficar igual a 120, certo? Daí, o que eu vou fazer? Então, eu tenho esse capital, agora eu quero saber essa diferença, né? Eu quero saber realmente o quanto que rendeu esse meu investimento, certo? Ele tem que ter rendido algo mais menor do que 20%, pode ter certeza, porque aí algo menor que 26%, porque a inflação foi de 20%, certo? Então, o capital rendeu pouco, não rendeu muito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quanto que ele rendeu de 120 para 126. Então, significa que 126% é 100x, é a porcentagem total. E 120 é x. Então, aqui é a porcentagem. E aqui é o que ele aplicou, né? Então, vai ficar 126x igual a 120 vezes 100. Vezes 100. Certo? Daí, vocês vão fazer essa multiplicação, vão fazer a divisão, vocês vão chegar ao resultado. Ok? Essa é a letra, é a número 8, né? Daí, a número 9. A número 9, a professora também vai fazer a leitura para vocês, certo? Que tá escrita, tá assim, ó. Então, é assim que vocês têm que fazer a número, porque vocês têm que saber do 120, quanto que dá 126, quanto que subiu, certo? Isso aqui foi o real que ele ganhou, tá? E não é 126 menos 120, nem loquei, porque nós estamos trabalhando com porcentagem, tá? Daí aqui, claro, vocês vão fazer e vão chegar ao resultado, tá bom? Lá na 10, tá dizendo assim, ó. Em um viveiro há várias araras. 60% de araras azuis, 40% são vermelhas, 40% tem bico branco e 30% das araras vermelhas tem bico... Ai, desculpa. 40% das azuis tem bico branco e das vermelhas tem bico branco. Que porcentagem dessas araras do viveiro tem bico branco? Ah, professora, fácil, só vamos somar 40 mais 60, né? Caneca de pitibiriba, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente primeiro vai ver a quantidade de arara, né? Então, tem 60% de araras são azuis e 60% de araras são vermelhas, né? Então, que porcentagem das araras do viveiro tem bico branco? Então, significa que 100%, ó, ali já tá dizendo que 60% das araras são azuis e 40% das araras são vermelhas. Então, eu tenho 100% de araras, né? De 40% das araras tem bico branco.
E 30% das araras vermelhas tem bico, das azuis tem bico branco e das vermelhas tem bico branco. Então, na verdade, aqui eu tenho que fazer a soma, né? Eu tenho que pegar aquelas... Então, eu vou pegar as araras azuis, certo? E vou fazer... Elas são 60%. Eu preciso saber, 60% significa 100% das araras. Os bicos brancos das araras azuis são 40%. Eu quero saber 40% de 60%, tá? Aqui, ó. É mesmo aquele problema lá de porcento com porcento. Porque eu tenho 100 araras, na verdade. Então, aqui fica X, tá? Vai ficar 100x igual a 60 vezes 240. X igual a 240 sobre 100. Daí, vocês vão fazer a multiplicação e vão ver, isso aqui é das araras azuis. Daí, eu vou ver das vermelhas, tá? Porque eu preciso saber o total, certo? Então, daí das vermelhas eu tenho lá 40% equivale a 100% das araras. Eu quero saber aqui 30% equivale a X das araras. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar. Isso aqui vai dar um resultado, certo? E das vermelhas vai dar outro resultado. Daí, somem, que é o resultado que vai dar. Vai dar um resultado inteiro. Vai dar entre 30... Vou dar um resultado assim bem fácil pra vocês. Vai dar entre 35 e 38 o resultado. Então, pode ser 35, 36, 37 ou 38. Daí isso aí vocês acertaram, ok? Então, beijinho, até a próxima aula, tá bom, pessoal? E façam bem certinho o exercício.